Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Queridos, meu nome é Matheus Soares e eu faço parte do quadro de professores do canal Bíblia para o Cotidiano. Desde já, eu peço perdão pela minha voz, ela está um pouco debilitada, pois essa semana eu passei uma semana meio doente, né? Peguei uma infecção, enfim, tô me recuperando ainda, né? Porém, temos aí que seguindo eita, olha, tá tudo ruim. Pra glória de Deus, né? Bom, então vamos seguindo, né? Eu, nesse trimestre, estou encarregado, né, de passar para vocês as lições da aula da revista Betel, Viver Mais Adolescentes, né? Que ali para uma faixa etária dos 15 aos 17 anos, onde o adolescente está naquela transição de adolescente para jovem, né? O passo ali que tá faltando, né? A falta do passo final, né? E bom, nós já falamos sobre diversos assuntos, né? Sobre a criação, sobre a cereja do bolo da criação, né? Que foi o homem, sobre a mulher vindo sobre a criação, enfim, né? Também falamos aí sobre aí a parte onde a serpente engana a mulher, e então a gente está destrinchando o livro de Gênesis, né, nesse primeiro trimestre. Nesse primeiro trimestre não, né, muito pelo contrário, nesse último trimestre do ano. E bom, é importante nós nos lembrarmos e nos atentarmos que a ideia dessa revista nesse trimestre é destrinchar todo o livro de Gênesis, certo? E bom, só dar um jeitadinho aqui na câmera que ela tava escorregando um pouquinho, mas tá tudo certo já. E bom, como eu vinha falando com vocês, né? Para a gente destrinchar o livro de Gênesis, nós passamos uma boa parte falando sobre Adão e Eva, né? Sobre o Éden, né? Sobre todo o trabalho de Deus ali naquele lugar. E assim, para que nós possamos continuar, eu gostaria de lembrar vocês que na última aula nós falamos sobre a promessa de um Salvador, né? Assim, nós devemos entender que, perdão, por conta dos remédios também que eu tô tomando essa semana, eu tô com sono 100% do tempo, mas isso não vem ao caso. E assim, por conta da aula da nossa semana, a gente tem que sempre entender que, independente de qualquer coisa, Deus ele nos fez uma promessa, que mandaria um Salvador, né? E pra gente prosseguir, eu gostaria de falar pra vocês sobre essa aula que é uma das mais aguardadas, na verdade, quando a gente fala sobre o Gênesis, né? Que aí seria o primeiro assassinato da Terra registrado, né? Caim e Abel. E bom, eu gostaria muito de falar, a gente vai destrinchar aqui essa base, essa história bíblica, né? Que tem como base ali Gênesis 4, do 1 ao 16, onde vai estar contando a história aí de Caim e Abel. E assim, o versículo-chave se encontra em 1 João 4:21, na verdade. Ah, mas não é Gênesis? É Gênesis, mas só que o versículo-chave você vai entender assim que eu ler ele, né? 1 João 4:21. E dele temos esse mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Olha que interessante, né? É um mandamento. E aí, Caim já tá quebrando esse mandamento aí, já iniciando a terra, né? Isso aqui João fala muito mais à frente, mas ainda assim vale também para os erros, né, do passado. Então vamos começar, né, a aula de número 7, lição de número 7, Caim e Abel. Qual que é o objetivo dessa lição, né? Por que a gente está fazendo essa lição aqui agora? Porque nós temos que entender que Deus ele é soberano para aceitar ou rejeitar todas as coisas. Assim, devemos sentir satisfação quando ele se agrada e aceita os feitos dos nossos irmãos. Da mesma forma que os nossos irmãos também devem se sentir satisfeitos quando Deus se agrada nos nossos feitos. Entendeu? Olha que interessante. Para quem não conhece a história de Caim e Abel, Caim ele tem uma certa inveja. Por quê?
Deus aceitou o que Abel ofereceu e não aceitou o que Caim ofereceu. E, então, assim, a gente tem que entender que um verdadeiro cristão e saber que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Da mesma forma que ele pode aceitar e rejeitar todas, ele é sobre todas as coisas, né? Então, assim, entendendo isso, compreendendo essa realidade em Deus, cara, as coisas começam a ficar um pouco mais fácil. E a gente evita de cair nesses deslizes e pecados que os nossos ancestrais, né, os primeiros aí caíram, né, cometeram, e enfim. Até porque é por isso que a Bíblia fala pra gente estar vigilantes, né? Por conta, até eu comentei com vocês que nós não devemos julgar Adão e Eva pelo que eles fizeram. Da mesma forma, também não devemos julgar Caim e Abel. Ah, mas eu nunca mataria alguém. Você não sabe. A nossa natureza humana ela é pecaminosa. O inimigo, ele quer ter acesso a esse lado nosso pecaminoso. Então ele sabe que nós faríamos coisas que nós nem imaginamos, mas poderíamos fazer sim, senhor. Então tome cuidado, estejam vigilantes. Né? Qual que é o ponto de partida? Gênesis registra os dramas da primeira família e narra o triste caso do primeiro homicídio. Ele relata como e por que, né, aconteceu. O pecado ele avançou na experiência humana de uma maneira tão alarmante e violenta que mesmo em tempos tão primitivos trazendo desarmonias aos seres humanos. Você vê, né? O pecado ele é tão sujo que é um tempo primitivo. Eles estavam conhecendo tudo, mas ainda assim ele traz a desarmonia, ele traz a separação, as coisas que estavam juntas deixando de estar, sabe? E isso é muito pesado, mas só que ainda assim é muita realidade. Então, assim, nós devemos entender isso também, né? O pecado, ele tá para separar, né? Ele tá para desunir as coisas. Mas, bom, vamos seguir. A maldade se multiplicou até chegar aos nossos dias. Não raro, tomamos conhecimento de fatos que nos chocam. Pensa aí, faz um retrospecto da sua vida. Quantos fatos te chocam? Hoje, quando eu estava estudando essa aula, eu parei um pouco e fui assistir o jornal. Eu fiquei completamente abismado com muita coisa que eu li no jornal, que eu vi no jornal, na verdade, né? Não li, eu vi. E eu ficava chocado. E aí eu peguei, saí do jornal e fui pro Instagram um pouco. E fui vendo algumas notícias, né, também no Instagram. Completamente chocado. Então, assim, que nós possamos entender o que o pecado faz com a gente, né? A maldade, ela se multiplicou. A violência doméstica, o abuso sexual, a venda de crianças para prostituição, entre outras diversas calamidades, né? Eu citei algumas aqui. Então, assim, a nossa sociedade como um todo hoje sente o peso do pecado. Pensa naquela época que era uma única família, afundados nesse lamaçal do pecado. Entende? Entende esse peso? Introdução. Longe do jardim de Deus e de todas as suas regalias, Adão e Eva experimentaram as amargas consequências do pecado. Adão tinha um trabalho árduo, cuidando da terra cheio de espinhos e ervas daninhas. Eva, com todos os sofrimentos adicionados a essa... Perdão, mais uma vez. Eva, com todos os sofrimentos adicionados à sua gestação, deu à luz a Caim e Abel. Assim se constitui a primeira família. Pai, mãe e 2 filhos. Vou fazer um disclaimer aqui, tá? Vou colocar um entre aspas aqui. A revista Betel acredita que Adão e Eva tiveram filhos apenas após saírem do Éden. Existem teólogos e estudiosos que acreditam que tiveram dentro do Éden alguns filhos, né? Mas isso também é um papo para outro momento. Só estou citando porque é sempre importante a gente também ter conhecimento à base do que a gente está falando, né? O que as pessoas pensam, o que os teólogos e historiadores estudam, enfim. Bom,
não era uma família perfeita, né? A natureza pecaminosa de Adão e Eva foi transmitida aos seus filhos. E assim é transmitida até hoje para nós, né? E aí eles acabaram protagonizando a primeira grande tragédia familiar. Porque desde que o pecado entrou no mundo, Satanás ele elabora planos para destruir o projeto de Deus, sabe? Portanto, para preservar a instituição sagrada de Deus, que é a família, nós não podemos deixar que sentimentos negativos dominem e cresçam no ambiente familiar. O ambiente em família, ainda mais para você, adolescente que quer casar, ele é uma incrível vida de sucessões. Vocês vão ceder, é para vocês cederem lados, enfim. Então, assim, se a gente ficar se apoiando aos nossos sentimentos negativos, às nossas tristezas, frustrações e coisas do tipo, nada vai pra frente. Nosso relacionamento com a nossa família, com o nosso cônjuge e por aí vai. Então tomem cuidado com isso, de verdade. Eu peço mil desculpas novamente, tá, gente? Realmente, como eu estive doente, ainda estou doente, estou me recuperando, a minha voz não tá legal. Mas acredito que na próxima aula já vai estar tudo bem, tá bom? Vamos lá. Ponto 1. Os primeiros filhos. Deus ordenou ao primeiro casal que fosse fértil, se multiplicasse e enchesse a terra. Isso é dito em Gênesis 1:28. Assim nasceram Caim e Abel, os primeiros filhos gerados no ventre da mulher, isso já fora do Éden. Depois eles tiveram Sete e vários outros filhos e filhas. Os dois irmãos cresceram. Caim tornou-se lavrador da terra e Abel pastoreava as ovelhas. Certo dia, Abel ofereceu a Deus uma ovelha em holocausto. Caim Caim lhe ofereceu frutos da terra. Deus, contudo, recebeu a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. Aí, ó, tá o ponto. Ah, mas Deus, ele acorda com a pá virada e pronto, rejeita a minha oferta e aceita do meu irmão. Não, pelo contrário. Por que que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim? Porque quando Abel ofertou, Deus viu em Abel um coração limpo e cheio de fé. Porque ele apresentou um sacrifício excelente. Então, Abel obteve tanto testemunho de ser justo, quanto a aprovação das ofertas, né? E aí, por outro lado, já Caim, ela foi rejeitada por não ter fé na oferta dele. É uma oferta sem fé. Não adianta você fazer por exemplo, um voto com Deus sem fé. Não adianta você ofertar a casa do Senhor sem fé. Você entende? É como se você estivesse jogando dinheiro fora. É como se estivesse jogando tempo fora. Deus não quer o seu tempo para ser ofertado sem fé. E bom, Caim, ele acabou se irando, né? Ficando nervoso com isso. Porque a rejeição da oferta dele, a aceitação da oferta de Abel, ele acabou perdendo a cabeça. Vendo isso, o Senhor lhe disse: por que tirastes? E por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Isso aqui é uma conversa que realmente existe. Gênesis 4, 6 e 7 vai falar sobre isso. Mesmo diante desse alerta, o primogênito de Adão e Eva já estava possuído pela ira. Ele foi tomado por um sentimento que nem dele era. Então, assim, irmãos têm personalidades diferentes, pois são pessoas diferentes, o que pode causar até conflito entre eles. Porém, as divergências devem ser logo resolvidas. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Assim, em caso de qualquer discórdia, os irmãos devem logo desfazer o mal-entendido. Entendeu? É desfazer o mal-entendido, chegar lá e resolver. Eu tenho um pastor Eli, inclusive,
que ele costuma falar que o crente tem que ser bobo. E é isso aí, ele tem que voltar atrás, tem que refazer, tem que mudar aquilo que ele fez de errado, entendeu? Tem tudo isso. Ele precisa entender isso também, né? Bom, ponto 2. Vamos falar agora realmente sobre o que aconteceu após isso, né? Após Caim, Sirá, enfim. O primeiro homicídio é o nome do ponto 2. Vimos que a ira de Caim se acendeu com o episódio das ofertas. O Senhor então falou diretamente com ele para que dominasse os próprios sentimentos e não pecasse. Quando não temos o controle sobre nossos sentimentos, ficamos mais sujeitos a pecar. E assim aconteceu com Caim. O Senhor aconselhou, mas ele estava decidido a se vingar do irmão dele. Abel não fez nada contra Caim. Ele apenas adorou a Deus do jeito dele. Da maneira correta, na verdade, né? Já a atitude de Caim mostra uma disputa íntima contra o próprio irmão, que na adoração a Deus saiu melhor que Caim. Porque adorou a Deus realmente com o coração limpo e sincero ali, né? Então, assim, Deus ainda deu a oportunidade de falar dos sentimentos dele, né? Para Caim tomar cuidado, para Caim se alertar, mas Caim ele preferiu o silêncio. O Senhor aconselhou o jovem irado a se dominar, né? A dominar o pecado que havia em seu coração, essa ira, essa coisa ruim que havia no seu coração. Mas a presença, o interesse e os conselhos... Olha que interessante isso aqui, né? A presença, o interesse e os conselhos do Criador foram ignorados. Algo que muitas pessoas até hoje fazem. Quantas vezes nós ignoramos os conselhos do nosso Criador? E nós queremos medir um braço de ferro com ele. Deus está te confirmando algo e você fala assim, Deus, se for você mesmo, vai ter que confirmar assim, assim, assado. Ah, Deus, se for você mesmo, eu quero ver a Britney Spears plantando bananeira ali na minha frente. Pô, entendeu? A gente perde muita mão querendo barganhar com um Deus que é soberano sobre todas as coisas e que não precisa de nós, e sim que nós que precisamos dele. Então, assim, é ridículo nós vivemos pautados em bênçãos. Isso é pesado, mas é a verdade. Enfim. Infelizmente, Caim continua alimentando, né, essa ira, essa raiva no coração. E elaborou um plano. Ele elaborou um plano. Olha aqui, olha aqui. O pecado ele é tão sujo que ele faz a gente começar a elaborar planos para pecar. Enfim, ele começou a elaborar um plano contra o irmão, fechando-se a qualquer possibilidade de reconciliação. Enquanto Abel o tratava normalmente, apesar de saber do seu descontentamento, Caim foi dissimulado e convidou Abel para um passeio campestre. Ali, já sem possibilidade de defesa, Abel ele foi assassinado pelo seu próprio irmão. Caim pecou porque se deixou levar pela ira e pelo ressentimento. Deixou-se levar pelas próprias emoções, né, pelos seus sentimentos. O conselho atemporal de Deus ele serve para todos nós em qualquer situação. O pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. É pesado, mas é a pura verdade, né? Quantas vezes nós estamos aqui vacilantes com o pecado, né? Então, assim, todos nós temos a natureza do Caim, a natureza pecadora. O pecado, ele faz parte da nossa forma humana, até porque nós nascemos com a raiz adâmica, né? Então, assim, é preciso buscar forças no Senhor para poder vencer essas coisas que falam, que a gente pensa ou que vem contra a gente. Para a gente vencer, a gente precisa lutar em Deus e com Deus, tendo Ele do nosso lado, né? Buscando nele. Olha que tenso, né? Caim matou Abel por conta de um deslize de sentimentos, de cabeça cheia, e matou pro irmão. O que nós não poderíamos fazer? Por menos até. Entendeu? As tristes consequências do pecado. O nosso Deus é um Deus reativo. Ele age através das nossas ações. Então, assim, nós vemos diversas vezes as consequências do pecado pegando, né, nas pessoas.
A história de Caim e Abel tem muitos pontos em comum com a de Adão e Eva, né? Deus, ele primeiro aconselha, ele, ele avisa. É o Espírito Santo ele nos avisa até hoje sobre o pecado. Mas ainda assim nós vamos lá e pecamos, né? Mas Deus, ele primeiro aconselha porque ele quer o nosso bem. E o homem ignora as palavras de Deus, do Criador, e prefere satisfazer os seus próprios desejos. O homem peca e começa a inventar desculpas para se eximir da própria responsabilidade. Como Adão e Eva, que, não, eu tô em casa, eu não vou hora extra, O que eu quero dizer, o que eu quero dizer com isso, né, como Adão e Eva? E sobre essa questão de hora extra e tudo mais, né, só para vocês conseguirem entender o que eu vou explicar para vocês. Eles trataram Deus como se Deus fosse um chefe deles, e não como se Deus fosse um criador deles. Deus, ele conhece, Deus, ele é um pai presente. Não precisa tratar Deus como nosso chefe. Nós precisamos tratar Deus como nosso pai. E entender que errei. Seja sincero com o nosso pai. Estejamos de frente com ele e falando a verdade. Que ele irá nos conduzir para o melhor caminho. Nos arrependendo verdadeiramente e afim. O ponto é o seguinte. A pessoa fugiu da responsabilidade. Caim, ele foge da responsabilidade quando Deus vem e afronta ele. E aí acaba que, quando nós fugimos da nossa responsabilidade, nós arcamos com as consequências da desobediência. Assim como fez com Adão, Deus foi em busca de Caim. E como se não soubesse de nada, perguntou por Abel. A resposta arrogante e ignorante é: não sei se eu sou o guardador, sou eu o guardador do meu irmão? Olha que pesado. Vendo a rebeldia de Caim, que em nenhum momento se arrependeu do erro, o pai anunciou as consequências do pecado. A terra que recebeu o sangue de Abel seria estéril, sem produção satisfatória. E Caim seria um fugitivo errante, vagando, amedrontado por terras desconhecidas. Caim achou o castigo pesado demais e clamou pela misericórdia do Senhor, temendo ser morto também. Então o caráter do Criador é de novo revelado. Ele se revela através da vida. Nossa, cara, através das coisas que Deus faz, ele vai se revelando para nós. Ele amando o pecador, não o pecado, ele amando o pecador mesmo em meio ao juízo. O Senhor colocou um sinal em Caim, para garantir que ninguém o matasse. Mas, se alguém fizesse isso, sofreria 7 vezes o castigo. Isso é dito lá, né? Gênesis 4, 13 ao 15. Então, mesmo distante de Deus, Caim, ele pôde contar com a proteção de Deus. Que loucura, né? Esse é o nosso Deus. Não tem como explicar. A misericórdia dele vai muito além do entendimento. Aí vem a misericórdia por conta do amor que gera graça. Olha que maravilhoso. Deus, ele é onisciente e onipresente. Ele sabe tudo e presencia todas as coisas. Conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Antes que pronunciemos as palavras, ele já conhece nosso pensamento. Por isso, não podemos ocultar de Deus os nossos pecados. Devemos usar de sinceridade e arrependimento. Porque mesmo escondendo dos homens, é impossível esconder qualquer coisa de Deus. Entenda isso. Viva isso para sua vida. Você não esconde nada de Deus. Nosso Deus, ele é perfeito, ele é maravilhoso. A história é sobre Caim e Abel. Mas quantas vezes nós pecamos e achamos que Deus não viu? Quantas vezes nós pecamos e achamos que Deus não está no controle? Muito pelo contrário, Deus, ele é soberano, até mesmo sobre nossos pecados que foram cometidos e errantes e enfim. Mas, queridos, o que eu tinha para passar para vocês no dia de hoje, nessa aula um pouco mais curta por conta da minha condição, é isso, né? Que Deus em Cristo Jesus abençoe vocês e que semana que vem nós tenhamos mais. Durante a semana, nossos professores postam aulas aqui. Assistam a aula deles para aprender mais, para desenvolver melhor e afins. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a vida de vocês e até semana que vem.